E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos iniciar agora a correção da atividade número 6. Essa atividade foi passada para nós antes do início da quarentena e em algumas turmas já foi feita a correção de parte dela. Mas agora vamos fazer de todas as questões dessa atividade. Nessa atividade, nós fizemos questões sobre os conteúdos de coeficiente angular da reta e equações da reta, onde se conhecia apenas um ponto e o valor do coeficiente angular. Então, vamos aqui dar início. Começando pela questão 25, dizia o seguinte: determine o coeficiente angular, ou declividade, da reta que passa pelos pontos. Bom, vocês estão vendo aqui que eu tenho 6 itens, e em cada item eu tenho 2 pontos. E eu quero encontrar o coeficiente angular desses 2 pontos, né? Conhecendo eles. Como é que eu vou fazer isso? Através daquela relação que determina o coeficiente angular através das coordenadas dos 2 pontos, que é essa. M, quem é o M? É o coeficiente angular. Ele é obtido fazendo a diferença do y do ponto B menos o y do ponto A dividido ou sobre x do ponto B menos o x do ponto A, tá? É apenas, pessoal, para a gente pegar as coordenadas, subtrair e dividir. Vamos começar aqui. No item A, eu tenho os pontos A e B. 3 e 2, menos 3 e menos 1. Aí eu vou montar aqui a relação. Começo. O y de B é 1. Menos o y de A é 2, certo? Sobre x de B, menos 3, menos x de A, que é 3, certo? Agora eu continuo. Aqui em cima eu tenho menos 1, menos 2, e embaixo eu tenho menos 3 e 3. Negativo também. Aí eu vou operar conforme as regras dos sinais para a soma, tá certo? Aqui eu tenho menos 1 e menos 2, repete o sinal e soma os números, fica menos 3. Aqui embaixo da mesma forma, repete o sinal e soma, 3 mais 3, 6. Como ambos são negativos, eu faço aqui o jogo do sinal para divisão, né? Negativo e negativo fica positivo. Apenas reescrevi mudando o sinal. Aí, eu não posso dividir 3 para 6 porque ele é menor. Então, eu posso ver se dá para simplificar. 3 e 6 são múltiplos de 3, então eu posso dividir ambos os membros, ambos os termos da minha fração por 3. Então, 3 dividido para 3 fica 1, e 6 dividido para 3 fica 2, ok? Então, eu tenho aqui 1 meio como valor do coeficiente angular do item A. Vamos para o item B. Eu tenho os pontos A e B também, 2 e menos 3, menos 4 e 3, né? Para calcular o valor de M, vamos lá. Vou pegar o y de B, menos 3, menos y de A, menos 3 também. Vai ficar 3 menos 3, sobre x de B, menos 4, e x de A, 2, né? Aí aqui em cima eu tenho um jogo de sinal. 3 menos e menos fica mais 3, sobre menos 4, menos 2. Aí agora, 3 mais 3, 6. Menos 4 e menos 2 fica menos 6. Aqui eu posso dividir, pessoal. 6 para 6 vai dar 1. Só que eu tenho um detalhe aqui. Positivo e negativo fica negativo. Menos 1 é a resposta aqui. É o coeficiente angular do item B. Vamos agora para o item C. Eu tenho os pontos P1 e P2. Trabalho da mesma maneira como se fossem outros pontos quaisquer. Tá certo? Vamos lá. Item C, M vai ser igual. Y de P2, menos 2. Menos Y de P1, 2. Sobre
x de P2, 3, menos x de P1, 3 também. Aí vamos lá, menos 2, 3 menos 3. Menos 2 e menos 2 tem o mesmo sinal, né? Repete soma, fica menos 4. Porém, eu tenho 3 menos 3 aqui no meu denominador. Isso vai dar 0, tá certo? 3 menos 3, 0. Porém, pessoal, não existe divisão por zero. Isso aqui eu chamo de uma indeterminação. Nesse caso, como eu não posso calcular aqui essa divisão, esse m não existe. Então, aqui o gabarito tem, não há, não existe. Esse valor não tem um valor descrito, tá certo? Por conta de ser uma indeterminação. Continuando, vamos agora para o item D. Novamente, eu tenho P1 e P2. Começando aqui, né? M vai ser igual y de P2 é 2 menos y de P1 é 4 sobre y x agora de P2 é 3 menos x de P1, que é menos 1. Aí aqui eu tenho 2 menos 4 sobre 3 menos e menos mais 3 mais 1. 2 menos 4, o 4 tem maior módulo. Repete o sinal dele, que é negativo, e subtrai. 4 menos 2, 2. 3 mais 1, 4. Negativo e positivo fica negativo, tá certo? Só que eu posso aqui não dividir, mas simplificar os meus termos da fração. Então, vai ficar menos 2 dividido para 2 e 4 dividido para 2, que vai dar 1 meio. Como aqui era negativo, ele fica também negativo. Então, o coeficiente angular do item D é menos 1 sobre 2, ou menos 1 meio. Item E. No item E, eu tenho os pontos 5 e menos 2, e o Q, menos 2 e menos 3, certo? Aí vamos lá. Y de Q é menos 3, menos y de P é 2, certo? Então, substitui aqui. Sobre x de Q, 2, menos x de P, 5. Aí vamos lá. Eu vou repetir aqui, fazendo jogo de sinais caso precise. Menos 3 e menos 2, menos 5, menos 2 e menos 5, aqui no denominador. Aqui, pessoal, tenho ambos os termos, eu tenho aqui sinais iguais, né? Então, repete o sinal e soma. 2 mais 3, 5 negativo. Menos 2 e menos 5, 7 negativo. Tenho ambos termos negativos. Menos e menos fica mais. Só vou repetir o número mudando o sinal, por conta da operação aqui, certo? Resultado final, 5/7 é o coeficiente angular do item E. Último item. Tem aqui o ponto A e B no item F, que são números altos. Mas eu vou proceder do mesmo jeito. Continuo. F. O valor do coeficiente angular vai ser igual y de B, 80, menos y de A, 100. Sobre x de B, 300, menos x de A, 200. Aqui, pessoal, eu já vou fazer direto, tá certo? 80 menos 100. O 100 é maior em número, mas o sinal é negativo. Então, repete o sinal negativo e subtrai. 100 menos 80, 20. 300 menos 200 fica 100. Eu não posso dividir 20 para 100, mas eu posso simplificar por quanto? Ambos terminam em zero, então eu posso dividir por 10. Menos 20 dividido para 10 fica menos 2. E 100 dividido para 10 fica 10. 2 e 10 são pares. Então, eu posso, de novo, simplificar dividindo por 2. Que vai ficar assim. Menos 2 dividido para 2 fica menos 1. E 10 dividido para 2 fica 5. Logo, o resultado final é menos 1/5. Tá certo? Então, finalizamos aqui a questão 25
que era para determinar o coeficiente angular conhecendo dois pontos. E nós usamos a relação y de b menos y de a sobre x de b menos x de a, ok? Partindo agora para a questão 26, que diz o seguinte: se α é a medida da inclinação de uma reta e m é a sua declividade ou coeficiente angular, copie e complete a tabela no caderno. Bom, está aqui a tabela, que possui os ângulos 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135 e 150 em graus. E eu quero, para cada ângulo desse, encontrar o coeficiente angular, tá certo? Como é que eu faço isso? Bom, esse coeficiente angular, pessoal, nesse caso aí, que vai estar associado a um ângulo de inclinação, eu obtenho ele através do cálculo de sua tangente, não é isso? Agora, é só calcular a tangente? Sim, mas, nesse caso, eu vou começar com os ângulos que estão entre 0 e 90, tá? Porque eu vou usar essa relação aqui. Para os ângulos maiores que 90, tem outra relação, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro item aqui, o α é 0. Então, se o α é 0, calcula a tangente de 0, que no caso vai ser 0 também, né? Falei para vocês lá no desenho que a gente fez da tangente, foi isso? Então, completa aqui a tabela aqui, primeiro valor, 0. Próximo valor, 30 graus. Calcula a tangente de 30 graus, que isso aqui é um valor notável. A gente já trabalha isso aqui desde o primeiro ano com vocês. Tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, completa aqui a tabelinha. Raiz de 3 sobre 3. Próximo item. 45 graus. Calcula a tangente dele, que é igual a 1. Completa aqui a tabela igual a 1 no coeficiente angular de 45 graus. Item D. α é igual a 60 graus. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, tá? Então, completa aqui essa parte da tabela. Bom, pessoal, 30, 45 e 60 são ângulos notáveis, tá certo? Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá certo? Continuando a completar os demais quadradinhos aqui. Eu vou agora calcular a tangente de 90. Como eu falei para vocês, 90 graus é aquele ângulo que fica em pé. Quando ele está em pé, a reta do ângulo não toca a reta da tangente. Portanto, 90 graus, a tangente dele não existe, tá certo? É o ângulo que não possui tangente, nem o de 90 e nem os outros arcos congruentes a ele, tá certo? Continuando. Letra F. Na letra F, o ângulo mede 120 graus. Opa, esse é maior que 90, né? E menor que 180. Para esses ângulos, tem uma outra relação de cálculo de tangente, que é a seguinte. A tangente desses ângulos é igual ao oposto da tangente do suplemento dele. Suplemento, como assim? Suplemento, pessoal, é o que falta para completar 180. Então, eu faço 180 menos o valor do ângulo que eu tenho. E calculo a sua tangente assim. Aí, vamos lá. Letra F, α, 120 graus. Coloco aqui. M é igual menos tangente de 180 menos, aqui é 120. 180 menos 120 vai dar 60. Então, a tangente de 120 é o oposto da tangente de 60. E quanto é aqui a de 60? Raiz de 3. Se é o oposto, vai ficar menos raiz de 3. Aí eu completo aqui o meu valor de m. Letra G. O α é igual a 135 graus. Mesma coisa. M é igual a menos tangente de 180 menos 135. Isso aqui dá quanto? 45. Aí vamos lá. Quem é a de 45 graus? 1. Se é o oposto, vai ser menos 1. Então, a tangente de 135 graus é menos 1. Último valor, letra H, α igual a 150 graus. Mesma coisa. M é igual, tangente negativa de 180 menos 150.
180 menos 150 dá 30. Quanto é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3. Se eu quero o oposto, fica menos raiz de 3 sobre 3. E completa aqui com o valor de 150, a sua tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Bom, então, pessoal, para cada ângulo existe uma tangente associada a ele que corresponde ao seu coeficiente angular, tá certo? Em alguns casos, a gente vai resolver questões que o valor de m, que é esse coeficiente, não vai ser dado, mas vai dar o ângulo de inclinação. Se der o ângulo, eu calculo o m pela sua tangente, tá bom? Lembra que tem duas relações. Se ele tiver entre 0 e 180, é só calcular a tangente. Se tiver entre 90 e 180, é o oposto do suplemento dele, tá certo? Então, vamos para a próxima questão. Questão 27 diz o seguinte: determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Vamos aqui ver o item A. A declividade é 4 e passa pelo ponto A, de coordenadas x igual a 2, y igual a menos 3. Pelo item A, pessoal, ele informou para nós o valor do coeficiente angular, que é 4. Se não aparecer a bola integral, pessoal, isso aqui já é o valor de m, certo? E deu um ponto. Se ele deu o valor de m, que é o coeficiente angular, em um ponto, tem como encontrar uma equação conhecendo essas duas informações, que é essa aqui, que você faz como se fosse calcular o coeficiente angular, que é o m igual ao y menos o y do ponto sobre o x menos o x do ponto. Lembrando que y0 e x0 pertencem ao ponto dado, que faz parte da reta. E o y e o x é um ponto genérico, né? É um ponto qualquer da minha reta, que eu vou usar para poder relacionar a minha equação os demais pontos que pertencem a essa mesma reta. E m é o coeficiente angular, tá? Que também é chamado de declividade. Bom, vamos lá resolver agora o item A. Pelo enunciado, eu tenho que o m, ou declividade, ou o coeficiente angular, é 4. Pelo ponto, eu sei que o x0 é 2 e o y0 é 3 negativo. Aí eu vou pegar essas três informações e substituir aqui nessa relação. O m é igual a 4, então 4 é igual y menos, quanto é o y do ponto? 3 menos 3, ficam os dois sinais, tá, pessoal? O menos aqui dessa fórmula, né, como a gente chama, e o menos 3 aqui do próprio valor, certo? Sobre x menos, quanto é o x do ponto? 2. Aí vamos lá. Agora eu preciso fazer o quê? Fazer a multiplicação dos meios pelos extremos, né? Porque esse produto permanece constante, permanece a igualdade, que tem a relação de proporcionalidade. Só que para fazer isso, eu tenho que completar aqui essa fração, né? Aqui eu tenho apenas o 4. Se eu tenho o 4, eu posso dividir 4 para 1. 4 para 1 é 4. Então, se eu botar 1 aqui de baixo, não altera o valor. Então, eu coloco. Esse 1 vai multiplicar a parte de cima da outra fração, que é o numerador, e o 4, a parte de baixo, que é o denominador. Vamos lá. 4 vezes x menos 2 vai ser igual a 1 vezes y menos menos 3. Menos e menos, bem aqui, vai ficar mais. Ok? Então, 1 multiplica y mais 3. Aí, vamos lá, multiplicando aqui. 4 vezes x dá 4x. 4 vezes menos 2 fica menos 8. Continuando. 1 vezes y fica y. 1 vezes 3 fica 3. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Se eu quero uma equação de reta, nós trabalhamos com o formato geral, né? Aquele que todos os termos ficam no primeiro membro da equação. Então, eu vou trazer essa parte, que é o segundo membro, para o primeiro. Se eu vou trazer, eu vou mudar e vou também mudar os seus sinais. Vamos lá. 4x já está, continua 4x. O y estava positivo, ele vem negativo. Menos 8, continuou menos 8, já estava no primeiro membro.
E o 3, que estava positivo, ele vem negativo. Isso vai ser igual a zero. Aí vamos lá. 4x menos y, eu não posso fazer nada além de repetir, porque são termos diferentes, eu não posso operá-los. Agora, o menos 8 e o menos 3, eu posso somar, porque são números de mesmo sinal. Repete o sinal e soma. 8 mais 3, 11, igual a zero. Pronto. Encontrei uma equação de reta, né, no formato geral, em que o termo A, que acompanha o x, é o 4, o termo B, que acompanha o y, é o menos 1, e o termo C é menos 11. Tá certo? Finalizamos aqui a equação de reta do item A. 4x menos y menos 11 igual a zero. Vamos para o item B, que diz o seguinte. A inclinação é 45 graus e passa pelo ponto P, 4 e 1. Nesse caso aqui, pessoal, a questão não me deu a declividade, que é o m. Ela me deu o ângulo de inclinação, que foi 45 graus. No caso, o meu alfa é 45 graus. Se eu não tenho o alfa, ou melhor, se eu não tenho o m, com o valor do ângulo, eu calculo pela tangente. Só que, além disso, o x é 4 e o y do ponto é 1. Só que ainda falta o valor de m. Calcula pela tangente de 45 graus, que é 1. Pelaquela tabela que a gente completou na questão anterior, tá? Ela é importante para isso também. Aí vamos lá. Eu já tenho aqui o valor de m, o valor de x e o valor de y dos meus pontos, né? Então, eu posso montar a equação de reta com essas três informações. Começando, m igual a 1, que vai ser igual. Aqui na parte do numerador, y menos y do ponto é 1. Sobre x menos x do ponto é 4. Aí, de novo, eu tenho 1 igual. Aqui não tem a fração, mas eu posso dividir por 1, não é isso? Aí agora eu posso multiplicar os extremos e os meios. O 1 multiplica o x menos 4, que vai ser igual o 1 que multiplica o y menos 1. Tá? Aqui, diferente dessa questão aqui, gente, ó, não teve jogo de sinal. Tá? Só fiz repetir o que tinha. Continuando. 1 vezes x dá x. E 1 vezes 4 dá menos 4. X menos 4 aqui. Igual 1 vezes y dá y. 1 vezes menos 1 fica menos 1. E y menos 1 aqui nesse membro. Aí, o que eu vou fazer? Trazer o segundo membro, os termos que estão aqui, para o primeiro. Repete o x, traz o y mudando o sinal. O 4 continua negativo porque permaneceu aqui. E o 1 estava negativo, ele veio positivo. Pessoal, vocês estão observando, eu estou botando de vermelho para identificar que eu estou trazendo, mudando de membro e mudando o sinal. Tá certo? E isso vai ser igual a quanto? A zero, porque não ficou nenhum elemento aqui no segundo membro. Aí, e agora? Eu não posso somar x com y, mas eu posso juntar o 4 com o mais 1. Aí vai ficar assim. X menos y. 4 menos 1 dá 3, só que o sinal do maior módulo é negativo, então fica menos 3. X menos y, menos 3, igual a zero. Encontrei a equação de reta que tem essas características, onde o valor de A é 1, o de B menos 1 e o de C menos 3. Tá certo? Ok? Vamos para os próximos itens. Item C. As mesmas características, pessoal. Essa equação passa pelo ponto M, de coordenadas menos 2 e menos 5, e tem coeficiente angular igual a zero. Então, de cara, o valor de M é zero. Tá certo? E pelo ponto que foi dado, o x é menos 2 e o y é menos 5. Aí, de novo, eu vou usar essa relação aqui. M igual y menos y0 sobre x menos x0. Substituindo, o m é zero, fica 0 igual. Y menos, quanto é o y do ponto? Menos 5. Sobre x menos y do ponto? Menos 2, ok? Vamos lá. De novo, aqui eu tenho apenas 0, então eu coloco 0 sobre 1. Certo? O 0 vai multiplicar o denominador e o 1 o numerador. 0 vezes
x menos e menos aqui, pessoal, fica mais 2 igual 1 vezes y menos e menos mais 5. Ok? Vejam aí, tá? O jogo que eu fiz de sinais. Continuando. 0 vezes x dá 0. E 0 vezes 2 dá 0 também. Então, aqui vai dar 0. Fica anulado. 1 vezes y fica y. E 1 vezes 5, 5. Eu tenho aqui que 0 é igual a y mais 5. Pessoal, então eu posso dizer que y mais 5 também é igual a 0? Posso. Então, eu apenas inverto aqui os dois membros automaticamente, né? Ao mesmo tempo, simultâneo. E já encontro a equação da reta. Nesse caso aqui, ela não tem o termo de x. Não vai ter o coeficiente a. Só vai ter o termo y, que o seu coeficiente é 1, e o termo c, que é 5. Tá certo? Então, o item C, a reta que eu quero é y mais 5 igual a 0. Ok? Vamos para a próxima. Item F. A reta tem coeficiente angular menos 1/2 e passa pelo ponto A, de coordenadas 2 e menos 3. Nesse caso aqui, o m vale menos 1 sobre 2. E pelo ponto, o x é 2 e o y é menos 3, tá? Observem aqui atentamente. Primeiro valor é x, segundo é y. Vou pegar esses valores e vou substituir aqui nessa relação. O m é menos 1 sobre 2. Vai ficar igual. Na parte de cima, y menos y do ponto, menos 3. Continuando. Sobre x menos x do ponto, 2. Aí vamos lá. Gente, aqui, olha, nesse exemplo, esse 1 não tinha. Então, eu coloquei para poder fechar aqui a parte do denominador. Aqui eu já tenho o denominador. Então, eu não preciso botar isso tudo sobre 1 de novo. Tá bom? Então, vamos lá. O menos 1 multiplica o denominador da outra e o 2 o numerador. Ficando assim. Menos 1 vezes x menos 2 igual 2 vezes y menos e menos, ó, fica mais 3. Continuando. Menos 1 vezes x fica menos x. E menos 1 vezes menos 2 fica 2 positivo. Y vezes 2 fica 2y. E 2 vezes 3 fica 6 positivo. Tá certo? De novo, o que eu vou fazer? Trazer o segundo membro para o primeiro. Tá certo? Todos os termos dele. Vai ficar assim. Menos x. O 2y vem negativo. Mais 2, que já estava aqui nesse membro. E o 6, que era positivo, ele vem negativo. Certo? De novo, observe que os termos que eu estou mudando de lugar, eu coloco em cor destacada para vocês. Igual a 0. Não posso operar o x negativo com o menos 2y, mas eu posso operar o 2 e o menos 6. Então, repete essas duas primeiras partes aqui, fica menos x menos 2y. Aí eu faço menos 6 mais 2, fica menos 4. Tá? O 6 é maior que 2, repete o sinal dele. Fica 6 menos 2, 4, igual a 0. Certo? Só, pessoal, que o primeiro termo aqui da equação, que é o x, né, está negativo. O ideal é que ele fique positivo. Certo? Então, eu multiplico toda a equação, tá? Toda ela, por menos 1. Nesse caso, vai ficar assim. Menos x vezes menos 1 fica x positivo. Menos 2y vezes menos 1 fica 2y positivo. E o menos 4 vezes menos 1, 4 positivo também, igual a 0. Agora sim, a minha equação está obtida conforme a equação geral da reta, onde o valor de A, que acompanha o x, é 1, o B é 2 e o C é 4. Tá certo? Vamos agora para o último item da questão 27. É o item I, que diz o seguinte. A inclinação dessa reta é de 150 graus. E ela passa pela origem. Bom, pelo enunciado, eu só consigo aqui
de início, encontrar o ângulo de inclinação, né? Nesse caso aqui, eu não tenho o valor de m, que é a declividade. Eu tenho o ângulo alfa, que é 150 graus. E ele fala que passa pelo ponto de origem. Pela origem. Que ponto é esse? Bom, gente, alguns de vocês tiveram bastante dúvida nessa questão por conta de não se lembrar quem era a origem, certo? A origem nada mais é do que o ponto O, 0 e 0, onde os eixos x e y se encontram, né, naquela interseção, né, que é chamada de origem. Com base nessa informação, eu posso dizer que o x é 0 e o y é 0 com base no ponto de origem. Agora eu continuo. Falta achar o valor de m, certo? Para isso, eu vou calcular o quê? A tangente desse ângulo de 150 graus, que é igual, de acordo com aquela tabelinha de novo daquela questão, é o oposto da tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Pronto. Se eu já tenho o m, já tenho o x e o y do ponto, eu já posso substituir e encontrar a equação. Vamos lá. O m é menos raiz de 3 sobre 3, que vai ser igual y menos o y do meu ponto é 0, certo? Sobre x menos o x do meu ponto também é 0. Aí o que eu vou fazer? Já tenho aqui o 3 de baixo, tá, pessoal? Então, eu vou multiplicar extremos e meios. O menos raiz de 3 multiplica o x menos 0. E o 3 multiplica o y menos 0. E permanece aqui a igualdade, tá, gente? Vamos lá. Menos raiz de 3 vezes x vai ficar menos raiz de 3x. Só coloco de lado, tá, gente? Não tem o que fazer, não. Raiz de 3 vezes 0 dá 0. Então, não importa o sinal, tá? Porque o 0 não vai valer nada aqui para somar. 3 vezes y dá 3y. 3 vezes 0 vai dar 0. Certo? E agora, o que eu faço? Já tenho aqui termos no primeiro membro e termos no segundo. Quem estiver no segundo, eu vou trazer para o primeiro. Tá bom? Então, vamos lá. O menos raiz de 3x permanece. E o 3y, que era positivo, ele vem negativo. Isso vai ser igual a quanto? A 0, que ficou nenhum termo no segundo membro. Tá certo? Agora eu posso finalizar. Porém, lembra que aqui está negativo, né? O primeiro termo. Então, eu multiplico toda a equação por menos 1, ficando assim. Raiz de 3x mais 3y igual a 0. O menos 1 altera todos os sinais aqui de cima, certo? Nesse caso, pessoal, o valor de A da equação geral da reta é raiz de 3, o valor de B é 3, e o de C, como não tem, é 0. Então, eu encontrei a equação que o item I me solicitou. Tá certo? Então, chegamos aqui ao final da correção da atividade número 6. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem perguntar ou revejam o vídeo, tá certo? E observem todas as suas anotações, para que vocês possam corrigir aquelas que tiveram algum errinho simples de vocês, tá certo? Então, estudem, continuem nessa rotina diária, tá certo? Para que nós possamos voltar afiados e nos darmos bem nas atividades que por aí virão. Valeu? Então, até a próxima. Valeu, gente!